sou Rolliston Cordeiro, sou especialista em cerca elétrica rural e sou um vendedor apaixonado por vendas, né? Então, e vendas sem divulgação, sem internet, não existe. Então, o nosso trabalho hoje, quero agradecer, Gabriela, muito obrigado da visita, fiquei muito feliz e honrado, porque assim, eu sei como que nós começamos, né? Eu sei como nós começamos, ninguém nos conhecia, hoje receber uma oportunidade de trocar uma ideia, para mim também é muito interessante. Então, eu fico feliz com a sua visita, muito obrigado. E vamos falar sobre cerca elétrica, uma pecuária em dia precisa de cerca elétrica. E aí a gente vai falar por quê, porque a cerca elétrica, ela é a base. É a base. Não adianta, o que é, eu vou produzir o capim, eu vou produzir lá a matéria básica para a gente trabalhar aí com a pecuária e não saber colher. Não tem. Então não tem o que... Perde dinheiro. Perde dinheiro, exatamente. Eu gosto muito quando eu viajo muito de avião, viajo o Brasil inteiro para fora, e o que eu vejo muito, que deixa muito feliz, é que quando eu viajo eu vejo pouco piquete. Quer dizer que nós nem começamos a fazer aquilo que precisa ser feito no Brasil. E como você falou, a gente precisa colher o pasto que plantou. Que nada adianta plantar e não colher, né? Então, eu acho que, e graças a Deus, que hoje a melhor cerca é a cerca elétrica. É mais barata e mais eficiente, né? Certo. Então, eu também quero falar o que aqui, desmistificar de certa forma, certo, né? Trazer uma informação, porque eu vejo muito que o produtor, ele utiliza a ferramenta, porém ele não sabe utilizar. Exato. E aí o que acontece? A gente queima essa ferramenta. Exatamente. E aí o produtor depois ele não quer utilizar mais. Exato. Então eu quero que você hoje traga isso aí pra gente, porque eu tenho certeza que é o nosso futuro. Porque foi o que você falou, é mais barato. Sim. E funciona. Muito mais. Funciona. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, como tu falou, cerca elétrica é uma ferramenta. É uma ferramenta e eu gosto também de falar que ela é um implemento. Porque hoje a nomenclatura do mercado, quando você fala comprar um trator, comprar uma ceifa, comprar um produto para a fazenda, eles falam, vamos comprar um implemento. Então, cerca elétrica é nada mais nada menos que um implemento. Agora, como que o pecuarista, como que você, produtor rural, consegue utilizar uma ceifa? Eu olho aquilo. Esse dia eu fui numa fazenda grande no Mato Grosso, muitas máquinas, e tinha uma nova lá que chegou, e eu sentei dentro e pensei, cara, como que alguém consegue fazer esse negócio funcionar? Além de ser gigante, um monte de botão, um monte de computador. A pergunta que me fez a cabeça foi isso, como que vai utilizar? Aí o pecuarista me disse, não, aqui vem quem me vendeu a máquina e fica às vezes uma semana, 2 na fazenda, capacitando os funcionários ou o produtor rural, que vai ser o próprio proprietário que vai colher. Neste caso lá tinha uma equipe de mais de 200 funcionários, então não era o produtor, o dono, mas eram os funcionários. Cara, aquilo sinceramente veio como um tapa, na verdade, um tapa de luva, porque os fabricantes de cerca elétrica, tu acabou de falar antes, que o pecuarista não sabe utilizar a ferramenta, até utiliza, mas a culpa não é do pecuarista, a culpa é de nós fabricantes. Eu digo nós fabricantes, hoje eu me coloco nesse meio, mas eu creio que nós, como o Choque Bruto, a Isolar, nós vemos lá de 2014, 2015, mudando essa realidade. Quando nós começamos no mercado, nós já vimos com essa mentalidade de ensinar. Mas a cerca elétrica, ela foi simplesmente, poderia-se dizer, prostituída? Não, a palavra meio pesada, mas entrou de uma forma bagunçada. Ninguém ensinou, então não tem como você saber aprender a usar uma ferramenta se ninguém ensinar. Então verdade. É isso. E é literalmente isso, porque carece desse treinamento e para saber utilizar e não queimar a ferramenta. Exato. Porque a gente vê, é bem isso que você disse, essa visão que vocês tiveram, foram bem bacana. E hoje você faz esse treinamento nas propriedades. Para que as pessoas possam, de uma certa forma, utilizar os seus produtos, só que saber fazer. Certo. Saber utilizar. E o legal, assim, hoje as redes sociais, a gente está aqui falando para a internet. Então, assim, quando eu conheci a cerca elétrica, o meu patrão, no momento, falava que não existiria internet no campo. Tu acha que o pecuarista vai ter internet? Imagina. Eu já estive em fazendas que não tinha sinal de telefone, mas sinal do Wi-Fi tinha. E isso aonde você nem imagina da distância. Então, assim, essa ferramenta da internet, hoje só aqui no YouTube, nosso canal do YouTube, sei lá, devo ter uns 200 vídeos. Nas postagens no Instagram já passa de 1.800 postagens de cerca elétrica. Então, de 2013 para cá, muita coisa já mudou.
Mas ainda assim, numa faculdade que você está fazendo, a gente estava comentando antes de começar essa transmissão, de começar a gravação, que não é tratado isso em faculdade. Não. Então, se isso não é tratado na faculdade, sinal que o profissional que vai chegar no mercado vai chegar desqualificado. Exatamente. E assim, dentro da universidade, nós temos assim matérias que poderia aprofundar um pouco mais. Então, a gente tem aula de forragicultura, nós temos aula de manejo de pastagem, e fala como um tópico, assim, sabe? E é, no máximo, durante uma aula, uma questão que tem essa ferramenta, mas não como utilizar, e não fala, assim, abordando literalmente o ponto certo. Exato. O porquê, quando escolher, para que escolher e se é bom ou não. Mas eu percebo também que falta um pouco da informação dos professores. Exato. Então, um ciclo, né? É um ciclo, o professor não está instruído. Então, eu estou no conceito que cerca elétrica, ela deveria, se tiver um reitor um dia assistindo esses vídeos aqui, deveria de ser uma matéria em sala de aula. Sim. No curso de agronomia, zootecnia, veterinária, todo curso que envolve a pecuária, envolve o agro, teria que ter essa matéria de cerca elétrica, porque é um produto que, vamos falar em desmatamento. Olha só, você vai fazer uma cerca tradicional, você vai ter que colocar uma estaca de 3 em 3, 4 em 4. Uma cerca elétrica, uma estaca de 20 em 20, 30 em 30. Isso que eu não falo é metros, né? 30 em 30 metros. Vamos pensar em desmatamento, que eu não gosto muito de falar dessa área, porque é bem complicado, mas assim, só nisso quanto você já economiza. E que as faculdades batem muito nisso. Cuidado, isso é a natureza. Tem que cuidar. Tem que cuidar. Vou deixar isso claro. E o bacana que você tocou agora num ponto é que, assim, não é só ligado, vou trazer para minha área, para o estudante de zootecnia. Porque hoje a gente utiliza a cerca elétrica na lavoura. Na lavoura, em tudo. Então, assim, realmente é algo que é muito importante para todos os estudantes ligados à área agrárias mesmo, porque hoje está ampliando a utilização, né? Exato. Então, eu acho que é realmente muito importante. E se os professores pudessem abordar um pouco mais para que a gente não vai sair profissional, porém que a gente tenha uma bagagem, né? Exato. Saiba aquela ferramenta e para que ela serve. Exatamente. Eu estive no Maranhão prestando um curso presencial um dia, lá no Maranhão, num curso de zootecnia. O professor André, um cara fantástico, ele chamou, na época, só para vocês entender a necessidade da ferramenta, os alunos foram vender água com gás na praia para pegar o dinheiro da água com gás e contratar a gente para ir na propriedade. Então, assim, na faculdade, lá fizemos um treinamento e hoje, dessa faculdade, desse treinamento, nós temos vários zootecnistas que são nossos parceiros de trabalho. Isso há, 8 anos atrás, treinamento. E hoje eles estão trabalhando a campo e utilizando a ferramenta que aprenderam. E são parceiros nossos. Isso que é bacana. Isso é muito legal. Então, já queria aproveitar que você falasse assim, né, para nós da graduação, o que você indicaria pra gente? Porque, por mais que não tenha, né, dentro lá da universidade, que forma que a gente pode conhecer um pouco mais, para que a gente tenha pelo menos uma noção para o mercado de trabalho? Simples, né? Eu acho que sim, cerca elétrica rural, hoje já existem canais que falam muito disso, nós fomos os primeiros canal que surgiu, mas existe já um monte de gente que fala sobre cerca elétrica. Então, a primeira coisa, eu não quero investir. Eu sei como é que é estudar. A gente aqui é lascado mesmo, né? Grana curta, então é normal a gente não ter grana nesse momento de estudar. Sim. Mas só que quando você vai sair da faculdade, você precisa faturar. E eu vou dizer uma coisa, cerca elétrica dá para trazer um bom faturamento para quem vai prestar serviço. E não precisa nem estar formado. Não, de forma alguma. Se você se especializar em cerca elétrica, eu posso lhe afirmar que hoje nós temos cerqueiro especialista em cerca elétrica ganhando de 500 a 2 mil reais uma diária. Nossa. Então, assim, é um bom faturamento, é um bom dinheiro se você se tornar especialista. Mas como? Cara, assista os 250 vídeos nossos do canal do YouTube, você vai aprender. Ou se quiser algo mais específico, nós hoje temos um curso de especialista em cerca elétrica, onde você vai fazer um investimento em torno de R$ 1.500 em 12 vezes. Mas você consegue entender tudo sobre cerca elétrica e também já trabalhar com as redes sociais. É um curso muito completo referente a isso. Claro que estou vendendo um peixe aqui, né? Sou vendedor. Tem mas assim, existe duas formas, né? Ou você vai para o YouTube e assiste os 200 e poucos vídeos e você vai aprender.
E agora, eu tenho prova viva, que o meu marido aprendeu. Assiste todo. Eu falei, nossa, você fez um Netflix lá, né? Exatamente. E é realmente isso. E aí ele aprende muito, porque ele busca muito conhecimento. Se tu tiver paciência, é isso. E hoje a gente tem que usar as redes sociais para isso, pra gente não ficar vendo coisa à toa, mas para que agregue. Então, realmente, eu posso falar que isso é verdade. Aprende. O João entrou lá, maratonou todos os vídeos e ele conseguiu aprender muita coisa. Olha aí. Muita coisa mesmo. A gente aprendeu com um e-book, né? Lendo um livro e praticando. Então, todo aprendizado é prática. Você pode ser o melhor zootecnista na faculdade, mas quando você for para a prática, que as coisas mudam. É diferente, e é totalmente diferente. E isso, pra gente da graduação, é bem complicado mesmo, porque o próprio professor, né, dentro da graduação, ele não atua no mercado de trabalho, a maioria deles. Então, eles estão só dentro da universidade fazendo a pesquisa. Então, a gente vê o quê? Tudo antes de chegar para o produtor. Então, ter um embasamento científico é muito importante, fazer a pesquisa ela é muito importante para que a gente desenvolva lá na frente. Exato. Porém, quando a gente está dentro da universidade, a gente acaba vendo o quê? Somente essa parte. E quando a gente sai aí para o campo, a realidade é totalmente diferente. Mas se tu tiver um bom embasamento, vamos dizer assim, você estudou, você tem um HD seu com todas as informações, hoje mesmo, estou aprendendo, hoje, nesse dia de hoje da gravação, estou aprendendo a fazer um nó diferente de um fio eletroplástico que eu vi num vídeo de um americano. E eu já vi aquele vídeo várias vezes para chegar na conclusão, para fazer um nó. E ainda não gravei porque não cheguei na perfeição. Mas é isso aí, tu tem que aprender e pôr em prática. Aprender e pôr em prática, você vai ficar top. E se tu tiver no HD, na hora de usar, vem. Na hora de usar, vem. Perfeito. E também, assim, agora eu queria que você falasse, porque dentro da universidade, o que eu vejo, quando o professor fala alguma coisa sobre a cerca elétrica, surge aqueles murmurinhos, né? Ah, mas não funciona, não segura Nelore, não dá certo. E como desmistificar isso daí? Simples. Eu tenho fazenda de 100 mil hectares, com 45 mil cabeças de Nelore, cruzado com a Aberdeen, só para você ter uma noção, que a Aberdeen é considerado o animal mais cerqueiro que existe, funcionando 100% na cerca elétrica. Agora, será que é só essa propriedade? Já são mais de 16 mil clientes que a gente tem no Brasil com cerca elétrica. Agora, pode ser que você seja o 16.001 e não funciona na sua fazenda, mas eu acho que é impossível. Né? Se já funcionou em 16 mil, há de funcionar a dele. Então, assim, por que cerca elétrica não funciona? Não funciona porque não segue um método. É a mesma coisa que você fazer um plantio de um capim. O capim não nasceu, mas tu seguiu na sequência. Se tu seguir a sequência, seguir o método correto, é impossível não funcionar. O que não funciona a cerca elétrica? Porque antigamente vendia essa cerca elétrica, eu quero comprar uma cerca elétrica. A pessoa na agropecuária, você comprava um aparelho de cerca. Se você for hoje numa agropecuária, se a agropecuária não é especialista em cerca elétrica, tu chega lá e fala, eu quero comprar uma cerca elétrica. Ele vai dizer, tem uma de 30 km na prateleira. 30 km, é assim que ela é vendida. É igual vender feijão e arroz. Aí vai lá na prateleira, pega um aparelho que diz que é para 30 km, na verdade não faz 2. Então começa desse jeito. Aí já começa a queimar a ferramenta, Exato, né? Porque a culpa não é do lojista. Pelo amor de Deus, não estou culpando o lojista, mas assim, você precisa buscar um especialista, aprender a falar sobre. Então, primeira coisa na cerca elétrica, tem que ter um projeto. O que é o projeto? Aquilo que vocês aprendem na faculdade. Não sei se vocês usam AutoCAD na propriedade, na faculdade, mas assim, um projeto, um desenho da área. Depois do desenho da área, você vai fazer um dimensionamento, que é fazer o quê? Gabriele, o dimensionamento é você escolher os produtos certos. Se você fez um bom planejamento, você fez um bom dimensionamento, a instalação fica simplíssima. Porque você tem um bom projeto. Eu já sei o que é um projeto. É igual você fazer uma casa. Não adianta você fazer uma casa, hoje eu vou fazer um banheiro. Você vai fazer um banheiro fora, não vai nem entender o que aconteceu, porque você não tem um projeto. Agora, se você tem um projeto, meu amigo, você vai fazer uma casa linda e maravilhosa. Mesma coisa, o projeto não vai ser elétrica. Faz o projeto, dimensionou, a instalação fica simples demais, porque você tem potência de choque correta, você tem os isoladores corretos e você tem a pessoa capacitada para fazer o serviço. É assim. Então hoje, quando as pessoas falam, todos os dias eu recebo pessoas na empresa que eles falam para mim o seguinte, a cerca elétrica não funciona. Então eu peço uma oportunidade. E eu peço para você uma oportunidade.
Deixa eu te mostrar que funciona. Então faz na sua propriedade, testa. Da maneira correta. Da maneira correta. Chama a gente aí, chama uma empresa especializada. Eu gosto de falar sempre isso. Não precisa ser no Choque Broto. Há outras empresas especializadas, mas busque uma empresa especializada.